Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, purificai meus lábios e o coração, para que eu anuncie dignamente a vossa santa palavra. O Evangelho de hoje está em Mateus 16, de 13 a 19. Jesus chegou à região de Cesareia e Filipe e perguntou aos seus discípulos: "Quem dizem o homem que é o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros ainda que é Jeremias, e alguns dos profetas." Então Jesus perguntou-lhes: "E vocês, quem dizem que eu sou?" Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Jesus disse: "Você é feliz, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que lhe revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu lhe digo: você é Pedro, e sobre essa pedra construirei a minha igreja, e o poder da morte nunca poderá vencê-la. Lhe darei a chave do reino dos céus. Que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala da autoridade de Pedro sobre a igreja. A igreja celebra hoje o dia de São Pedro e São Paulo, esses dois profetas, dois mártires, que foram martirizados por causa da palavra de Deus. Você vê aqui Jesus dando autoridade a Pedro. Pedro foi o primeiro chefe que começou a dirigir a igreja primitiva com a autoridade do próprio Jesus. Pedro, tu és pedra, com essa pedra ficaria a minha igreja. Ele fala lá no Evangelho de São João: tu me ama, Pedro? Pedro: amo, Senhor. Então, apacenta os meus cordeiros. Ele pergunta 3 vezes: tu me ama? Amo. Então, apacenta minhas ovelhas, e lá se vai. Deus, a igreja de Jesus Cristo foi fundada por Ele mesmo, com aqueles 12 homens que Ele escolheu. E Jesus orientou aqueles homens, preparou, e Jesus sabia que ele ia ser morto, né? Ia para o céu, de onde ele veio, seu corpo ressuscitado. Então ele preparou aqueles homens bem preparados para dar continuidade à obra de Jesus Cristo, a igreja que Jesus preparou, fundou aqui na terra. Essa igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica, essa palavra católica, ela vem do grego. Ela quer dizer universal. Ela é universal porque abrange o mundo. Hoje você pode viajar pelo mundo. Onde você chegar, tem católico. Perseguido, bem pouquinho, mas tem. No mundo inteiro. Por isso que o próprio Jesus deixou como uma igreja universal. Não é do reino de Deus, dos bispos,
aquela seita lá não, é universal. A palavra universal quer dizer católica. Ele que imitou a gente, esse pessoal aí dessa igreja, essa seita aí, universal. Botou o mesmo nome da nossa para imitar, mas universal apostólica é a nossa. No reino de Deus é a nossa. Aquela que nós fomos batizados, que Jesus fundou há 2024 anos atrás. Essa sim, eu confio. É um barco seguro que a gente pode entrar e viajar sem ter medo de naufragar. Não é barco furado, não. Então, meus irmãos, essa igreja foi fundada por Jesus Cristo, junto com seus apóstolos, preparado por ele. Esses homens deram a vida pela igreja de nosso Senhor Jesus. Pedro morreu de cabeça para baixo. Pedro morreu porque ele decidiu que morresse assim. Ele não queria morrer como o Senhor dele morreu. Ele preferiu morrer diferente, de cabeça para baixo. Veja que fé, que coisa interessante. Ele sabia o que ia acontecer com ele depois da morte, porque Deus estava com ele aqui na terra. O próprio Jesus ensinou a ele tudo, deu toda a dica que iria acontecer. E ele passasse para as pessoas, e ele deixasse tudo gravado na igreja, tudo escrito, como de fato ficou. Tem as cartas de São Pedro, todo o evangelho narra isso. Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Foi o número 1, escolhido por próprio Jesus. E depois vieram os outros que foram escolhidos pelo Espírito Santo, que também é Deus. Então, o Espírito Santo escolheu mais 266 papas. De Pedro para cá, de Pedro até hoje, são 266 escolhidos para assumir a sucessão daquele que morreu. Então, a nossa igreja é uma igreja organizada. Temos um chefe que, graças a Deus, mantém a igreja até o dia de hoje. Jesus prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Ela ia se manter firme e forte até o final, até Jesus voltar. Meus irmãos, a gente vê essa profecia se cumprindo, né? A Igreja Católica já balançou para lá, balançou para cá, mas não caiu. Porque tem essa promessa, tem a mão de Deus, o Espírito Santo é quem guia. Mas tem pessoas dentro dela que está fazendo coisa que não devia fazer, mas ela não se acaba. Já teve, claro, já teve dos meio de 260 papas, já teve papas aí que fez muita coisa errada, mas ela não deixou de existir por causa disso, não. A Igreja Católica, quando um papa morre, o outro vai ser eleito depois de um tempo. E aquele tempo ali que ficou sozinha, não continuou sem o Papa? Então, não é, a igreja não é o Papa é um membro da igreja, é um chefe da igreja. A igreja é uma instituição que as missas são celebradas com ou sem o Papa e é válida do mesmo jeito, porque um sacerdote ordenado, ele tem autoridade para celebrar a Santa Missa e ela ser válida, ou com o Papa ou sem o Papa. Mas o Papa morreu, ficou sem Papa durante aquele tempo, até vir o sucessor, continua, e a Igreja de Jesus Cristo continua, até vir outro, e por aí vai. Mas às vezes entra um que faz coisa que não agrada a Deus, problema dele. Ele vai responder diante do tribunal de Cristo um dia, se ele fizer algo que não agrada a Deus.
ele vai responder diante do tribunal de Cristo um dia, não tenha dúvida disso. Então, meus queridos e queridas irmãs, nossa igreja é uma igreja verdadeira, organizada, fundada pelo Senhor Jesus, que morreu na cruz por nós. Depois aí de 1500 anos, foi 1517, surgiu esse tal de Martim Lutero aí com as suas seitas, fundou as suas igrejas e se revoltou e dividiu a igreja. Graças a Deus, a nossa igreja continua firme e forte até hoje e não se acabou por causa disso, porque Jesus prometeu que ela ficará até o fim do mundo, até ele voltar. É uma promessa de Jesus, então não acaba. A igreja pode balançar, cair para lá, cair para cá, mas ela não vai deixar de existir. Nem que seja com meia dúzia de padres e bispos e leigos consagrados que vive o batismo, ela vai continuar existindo. Não tenha dúvida disso. Aqui nessa terra. Nós vamos viver aqui nessa terra com a igreja de Jesus Cristo até o fim. É o que está acontecendo. Nós não vamos ficar sem a igreja. Isso aí é uma promessa dele. E vai se cumprir. Está se cumprindo. Nossa igreja é uma igreja forte. E não vai acabar, porque Jesus prometeu que ela vai continuar até o fim do mundo, até ele voltar. Não se preocupe. Nós vamos ter Jesus na Eucaristia. Nós vamos ter a igreja do nosso lado aí, até ele voltar. Se vai ser perseguido ou não, não interessa. Isso aí, portanto, que é a igreja de Jesus, como eu acabei de falar. Que tenha lá meia dúzia de pessoas falando a verdade, vivendo a sã doutrina, vivendo o magistério dela, vivendo aquilo que está na Sagrada Escritura, no Catecismo. A igreja é essa, é daqueles que vivem essa verdade. A igreja católica não é esse pessoal aí que querem abençoar pares de homossexuais, que querem abençoar união irregular. Não, esses aí estão fora. A igreja de Jesus é formada daqueles que são contra a essa aberração toda. Vocês entenderam? Então vai chegar o tempo de se dividir, né? Por enquanto está misturado. Mas vai chegar o tempo de se dividir. Não acredito que a igreja de Jesus Cristo vai abençoar esse tipo de coisa. Aí não é de Jesus mais. A igreja de Jesus é aquela que fica contra a essa mentira toda. Isso é uma mentira. Deus não está abençoando o pecado de ninguém. Deus não abençoa o pecado de ninguém. Deus abençoa aquele que faz o bem. Não tenha dúvida disso. Então a igreja de Jesus vai continuar até o fim. Não vai acabar nunca, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo invisível aos olhos dos homens, porque vai ficar de um jeito que a gente não vai nem ver. As pessoas que são verdadeiramente vivendo a verdade da doutrina, vai ser excluída. Os homens vão olhar assim, vão dizer, não, isso aí é um doido, isso aí tá fora, não sei o quê. Mas não vai ser fácil, não. Mas a igreja de Jesus Cristo vai ser essa que vai receber ele na glória. Essa que está vivendo a verdade dentro da sua doutrina, sem sair de um lado nem para outro. Essa igreja é a igreja que vai receber o Cristo na glória. Se preparem, vamos se preparar para as perseguições que estão chegando aí. Porque vai ser perseguida, ela vai sofrer os martírios mesmo da vida, não vai ser fácil não. Mas tenha certeza que ela é aquela que vai salvar nossas almas. Através dessa doutrina, dessa verdade, é que nós vamos ser salvos. Não é através de mentira, não. A mentirosa vai ficar do lado, vai ficar fora do reino de Deus. Hoje, infelizmente, nossa igreja está dividida em duas. Tem a falsa e tem a verdadeira. Eu acabei de falar, né? Uma igreja verdadeira não dá esse tipo de bênção para ninguém.
Então, eu acredito que logo, logo nós vamos ver a face daquela que é de Jesus e a que não é. Logo, logo nós vamos ver isso. Porque, infelizmente, ninguém conhece ainda, está escondido. A gente vê que a doutrina verdadeira, ela não é pregada, esconde, fica aí pregando mentira. Porque essa bênção que querem dar aí é uma mentira, não é verdade, não é uma verdade. A Igreja Católica tem 2024 anos, nunca fez esse tipo de coisa. É hoje que vai fazer. Então, essa igreja não é de Jesus. A igreja de Jesus não abençoa essas mentiras, esse pecado. A igreja de Jesus abençoa a graça, aquele que está na graça. Aliás, aquele que está na graça e quem está no pecado também, a igreja abençoa. Porque se chegar uma pessoa que seja homossexual ou não e pedir a benção, o padre vai dar a benção a ele. Agora, se chegar o par para a igreja abençoar aquela união, aí não pode. A igreja está abençoando o pecado nesse caso. Que Deus seja louvado, meus irmãos. E dê força para a gente ter coragem de falar a verdade, que hoje, infelizmente, estão escondendo dentro dessa igreja que Jesus fundou. Infelizmente, hoje a gente vê gente querendo a igreja misturada, com todas as seitas, tudo em uma só, querendo um ecumenismo falso, de seitas protestantes, de muçulmanos, judaísmo, infelizmente tudo misturado, espiritismo, macumba, todo mundo num grupo só. Se chamam isso de ecumenismo, isso não é ecumenismo, isso é mentira. Ecumenismo verdadeiro é aqueles que aderem à doutrina verdadeira, todos naquela doutrina, vivendo aquela doutrina verdadeira. Cada um no seu quadrado, cada um querendo ter razão. Não é verdade isso. Infelizmente, isso está acontecendo. E é por isso que eu digo que existem as duas, a verdadeira e a mentirosa. E um dia vai se dividir. Nossa igreja é santa, é católica. Nossa igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus, deu sangue por ela. Ele não morreu na cruz à toa, morreu pela igreja. E nós, como católicos, precisamos também ter essa coragem de, se precisar, morrer por causa de Jesus, da igreja que ele fundou. Que morra, meu irmão. O importante, sabe o que é? Nesta vida aqui, o importante é a outra, onde você e eu vamos ser julgados por Deus. E se nós morrer aqui por causa de Jesus e da sua igreja, a gente não passa nem pelo purgatório. Ela fala assim, que aquele que for martirizado será recebido na glória, não passa nem pelo purgatório, é salvo. Então, se você olhar bem os dias de vida que a gente vai ter aqui nessa terra, só de sofrimento, vale a pena a gente dizer, olha, eu não nego não, meu Senhor, por causa desses 4 dias de vida que eu vou ter aqui, essa meia dúzia de dias que eu vou ter aqui nessa terra. O importante é a minha salvação eterna, a minha vida eterna, que é para sempre. Essa que importa. Isto aqui não tem valor. É poucos dias. É uma passagem que a gente está vivendo aqui nessa terra. Então, que nós vivamos nesse dia de domingo, nesse domingo que a igreja celebra Pedro e Paulo foram martirizados por causa do nome de Jesus. Nos fortalecemos também para que a gente nos entregue nas mãos do Espírito Santo de Deus. E se preciso for passar pelo que Paulo passou e Pedro, que nós passamos também. Mas não neguemos o Senhor, porque Ele é maravilhoso, Ele é bom.
morreu na cruz por nós. Deus seja louvado este dia